Fala pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos avançar e vamos começar a discutir alguns conceitos associados ao mecanismo de aprendizagem e memória. Tá? É uma aula introdutória que a gente vai acabar aprofundando um pouco mais no decorrer. Tá? Bom, com base nos comentários e nas discussões que se sucederam da aula anterior, na relação genes e comportamento, tá? É importante sempre, tá, reforçar e estabelecer que um determinado gene ou um determinado conjunto de genes não controla um ou mais comportamentos. Não existe o gene do comportamento A ou do comportamento B, tá bom? Tá? Então, lembra, um gene ou um conjunto gênico, tá, eles vão produzir proteínas, né, regular eventos celulares, circuitarias, que vão tornar o ambiente, né, no sistema nervoso favorável à aprendizagem, por exemplo. Certo? Tá? Então, se você aprende, sente pela primeira vez um determinado gosto, tá? Para a gente não ficar pensando em aprendizagem só de educação formal. Tá? Em aprender coisas, conteúdos e por aí vai. Tá? Se você sente um cheiro de um determinado perfume pela primeira vez e te ensina, olha, esse cheiro aqui o nome é isso aqui. Ou você come uma determinada fruta que você nunca tinha visto na vida, certo? Então, essas coisas que você aprende, tá? Elas são resultados, obviamente, nesses exemplos que eu dei de estímulos sensoriais que são apresentados a você com dicas, com informações, tá? E tudo isso permite com que você aprenda, certo? Então você aprendeu uma coisa nova e a gente sabe que esse aprender uma coisa nova resulta num mecanismo de plasticidade neural, a circuitaria sináptica estabelecendo e tudo mais, mecanismos de consolidação. Então você não tem um gene para isso. Você tem um conjunto de estruturas que favorecem isso acontecer, tá? Bom, então, quando você fala aprendizagem, tá? Aprendizagem é um mecanismo de aquisição de novas informações, certo? Essas novas informações elas podem ser aprendidas de diferentes formas e naturezas. Por estado mental, por informação sensorial, pela associação das duas coisas. Tá? E essa aprendizagem ela tende a ser retida na forma de memória. Certo isso? Tá? E aí a gente sabe que a memória ela pode ser reforçada, pode ser esquecida, pode ser recuperada, pode ser o que for. Tá? Então, algo que é aprendido, tá? Ele vai tornar o ambiente da circuitaria cerebral do sujeito diferente de como estava anteriormente. Tá? Memória, tá? Representa um mecanismo de arquivamento de informações, tá? De conteúdos de diferentes naturezas. Tá? Então, por isso que a gente fala em aprendizagem e memória, certo? A aprendizagem, ela resulta no mecanismo de memória, certo? E aí pode ser aprender a andar, pode ser aprender a amarrar o cadarço do sapato, pode ser aprender a tabuada do 6, do 7, sei lá, certo? Pode ser aprender um idioma diferente. Tá? São mecanismos que vão de memória, tipos de memória diferentes, mas a ideia central é o mesmo princípio, certo? É o arquivamento da informação. Tá? Bom, e aqui, embora seja um mecanismo simples, é sempre bom entender que quanto mais você participa do processo de ensino-aprendizagem, maior tende a ser o seu sucesso no processo de aprendizagem e consolidação de memória. Obviamente,
quando você aprende uma coisa, você inclusive pode aprender errado. Se você entender um conceito errado, você pode arquivar aquela informação em memória você daquele jeito, certo? Às vezes a forma com que a informação é transmitida, ela é transmitida de maneira equivocada, ou você compreende de maneira equivocada, isso obviamente pode acontecer. Tá? Mas não deixa de ser uma forma de aprendizagem. Então, o ato de aprender, tá, é um ato de adquirir algum tipo de conhecimento, certo? Se ele é certo ou se ele é errado, aí vai depender da forma com que você aprendeu, efetivamente dizendo. Tá? Uma coisa que a gente sabe, e isso é muito evidente, é que quanto mais o sujeito que aprende ele participa do processo, se envolve do processo, tá? Ele tende a ter mais sucesso na aprendizagem e na consolidação da memória, certo? Então, se você aprende, se você está exposto a um estímulo e tudo mais, e você está só lendo, ou só ouvindo, ou só observando, sem interação, tá? Você tem uma chance menor de sucesso de aprendizagem. Lembrando que os estímulos eles precisam ser reapresentados continuamente, tá? Para que você tenha mais sucesso na consolidação daquela memória. Tá? Mas a partir do momento em que você pratica, a partir do momento em que você discute o conteúdo, em que você ensina os outros, tá? A tendência é que você tenha mais sucesso no processo de consolidação daquela memória e mais sucesso na qualidade da aquisição do processo aprendido, certo? Por isso que, em geral, a tendência, existem sempre exceções, né? Mas, em geral, a tendência é que o professor, com o tempo, uma década de prática, às vezes menos, né? Mas com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, no meu caso quase 20 anos, na hora em que você vê as aulas hoje e vê as aulas antes, você fala, nossa, era uma situação triste, hein? Então, a prática, ela vai facilitando o mecanismo de organização das ideias, né? E isso faz com que a aprendizagem, a evocação da memória seja mais eficaz. Tá? Por isso que é sempre importante você discutir, certo? Não ficar só vendo a aula no YouTube ou em outras plataformas ou no que for. Que você participe, interaja, né? Fazendo seminário, discutindo com colegas, com professor, com o que for. Tá? Bom, em geral, na hora em que a gente fala em sistemas de conhecimento, aqui está uma visão simples, a gente vai aprofundar isso nas próximas aulas. Tá? A gente pode dividir a rede cerebral, tá, em 3 grandes conjuntos de áreas, certo? Tá? Primeiro, a área relacionada ao reconhecimento, o que da aprendizagem. Tá? Então, você vai ter a participação principalmente do córtex associativo, certo? Participação, no nosso caso, da área visual, tá? Do córtex occipital, a área de associação, tá? Então, informações acústicas também. Então, você está recebendo a informação. Eu estou vendo aqui um copo, eu reconheço que isso aqui é um copo, certo? Isso. As redes associadas à área mais frontal, principalmente, né, ao lobo pré-frontal, são áreas relacionadas de como, tá? O que significa esse copo, certo? O que ele representa. Tá? Então, envolve nuances mais críticas, mais complexas. Tá? E na região mais interna, né, onde você tem o cingulado, são as chamadas redes afetivas, o porquê da aprendizagem. Aí aqui está mais associado a mecanismos de motivação e elos emocionais. Obviamente, se você emocionalmente está bem, mesmo passando por uma pandemia, todas essas dificuldades, mas se você emocionalmente está concentrado naquilo, tá? Você se sente bem, está assistindo uma aula, um conteúdo, alguma coisa que você gosta,
certo? Então, esse estado emocional favorável, ele te motiva mais a continuar naquilo. Você vai ter menos efeito de distração. Então, você tende a ter mais sucesso no processo de aprendizagem. É aquela ideia central de que até na educação básica, até o final do ensino médio, tecnicamente, a gente assiste um monte de coisa, um monte de disciplina, algumas a gente não tem afinidade e tal, não sei o quê. Mas quando a gente vai para o ensino superior, a gente escolhe tecnicamente, né? Tem situações que não dá, mas a gente escolhe o curso que a gente quer fazer, tá? Obviamente, vamos supor que você realmente estava decidido e os primeiros semestres você fala, pô, acertei na mosca, o que é raro. Tá? Então você assiste aquelas aulas, assiste aquilo ali com um pouco mais de prazer. Tá? Então a associação positiva, o efeito afetivo na aprendizagem, ela é mais favorável. Então isso tudo tende a contribuir para o processo de aprendizagem e consolidação de memória. Tá? Bom, bebam água, hein? O processo de aprendizagem, ele envolve, principalmente quando a gente fala em aprendizagem do conhecimento em si, aprendizagem de conceitos formais ou informais, ele segue alguns princípios, e esses princípios eles são mais marcantes em alguns momentos da vida do sujeito, tá? Que são as chamadas janelas de desenvolvimento, tá? Janelas de aprendizagem. Tá? Lembra, a primeira grande janela é do 0 aos 7 anos. A gente vai discutir um pouquinho, relembrar um pouquinho disso aqui. Tá? Bom, alguns teóricos, tá? Eles apresentam alguns conceitos do que se aprende, da forma com que se aprende. Tá? Os chamados empiristas, tá? Então o Skinner e o Pavlov são alguns dos defensores principais. Eles trabalham com a ideia de que tudo que se aprende só se aprende por conceitos empíricos, certo? Por observação, por verificação, por experiências. Tá? Eles desconsideram totalmente as capacidades inatas. Não existe conhecimento inato. Tá? Não existe. Tudo é tentativa, erro para realizar uma determinada tarefa. Tá? Apenas conhecimento e experiências acumuladas, né, ao longo da vida do sujeito, seja do momento em que ele nasceu ao segundo antes da morte, permite desenvolver a aprendizagem. Tá? Eles negam a ocorrência de conhecimento inato. Tá? Por outro lado, tá? Caras como o Chomsky, tá? E também Kant, tá? Eles trabalham a ideia do inatismo, certo? O inatismo ele é uma das variações do que a gente chama de cognicismo, que é uma forma em que os sujeitos já nascem com uma capacidade inata de aprender coisas. Tá? Então, para eles, na hora que o sujeito nasce, ele já tem o conjunto de apetrechos, tá? O conjunto de elementos. Chomsky, como ele é do século XX, tá? Ele já falava que o indivíduo ele já tinha um conjunto genético que permitia com que o cérebro dele desenvolvesse e aprendesse coisas, obviamente, em momentos diferentes. Com a idade, eu não vou, um recém-nascido, ele não tem aptidão já para dirigir um carro, certo? Mas em cada fase ele tende a aprender coisas porque o cérebro dele já está pronto, tá? Está amadurecendo e basta o sujeito entrar em contato com os estímulos, né, com as informações, com as instruções sensoriais, que aquelas habilidades elas vão ser desenvolvidas. Então, o sujeito ele vai desenvolver as capacidades que ele já possui. Basta ser apresentado aos estímulos. Tá? E os construtivistas, que também, assim como os inatistas,
são cognocistas, né? Cognocistas, desculpa, tá? Estão relacionados ao desenvolvimento cognitivo, tá? Então Piaget e Vallon são alguns dos representantes. Eles entram com essa ideia, tá, de que os indivíduos possuem já predisposições, tá, tanto cognitivas quanto motivacionais, que se associam a informações inatas, ao inatismo, certo? Então, o processo de aprendizagem ele é de dentro para fora, tá? Cada indivíduo ele tem um potencial a desenvolver as atividades, desenvolver a aprendizagem, melhor dizendo, a partir da organização de modelos mentais em que cada sujeito constrói a sua própria visão de mundo, a sua própria perspectiva. Tá? Basta você instruir, tá? Ou seja, você apresenta os estímulos que o indivíduo em si, sozinho, ele é capaz de construir o próprio processo de aprendizagem. Tá? Bom, e aí? E aí que não importa se você está fazendo uma leitura empirista, inatista, construtivista, tá? Todas elas têm visões positivas e negativas, tá? Tem vantagens e desvantagens verificáveis e que favorecem um lado ou prejudicam de outro, tá? Desfavorecem. Mas todas trabalham com a ideia de que existem mecanismos, tá? Períodos de desenvolvimento mais eficaz. Hoje a gente sabe que esse período de desenvolvimento mais eficaz e que vai impactar na vida toda do sujeito são os primeiros 7 anos de vida dele, certo? Que é o período crítico do desenvolvimento humano, vamos chamar assim. Tá? Quando um bebê nasce, né? Quando você tem um recém-nascido, você tem os neurônios dele lá, certo? Só que esses neurônios eles têm uma baixa circuitaria, tá? Eles têm poucas plasticidades sinápticas, tá? Então projeções dendríticas, né? Ramificações axonais, circuitaria. Tá? Se você tiver como ofertar condições adequadas para o desenvolvimento dessa criança, simplificando, um ambiente saudável, afetivo, oferta de uma dieta adequada, principalmente com quantidades adequadas de proteína para dar oferta para aminoácidos, e a apresentação de estímulos de maneira adequada, tá? Principalmente esses 3 elementos, esta criança ela tende a aproveitar, vamos chamar assim, essa janela de desenvolvimento inicial. Tá? Então, no início, a criança ela desenvolve muitas circuitarias sinápticas, tá? E você fica com um excesso de conexões. Esse excesso de conexões faz com que a criança ela seja uma esponja de absorção de conteúdo. Tá? Então aí é que quando aparece aquelas crianças na televisão que decoram as coisas, decoram nomes, soletram as coisas, que tal, que isso, que aquilo. Por quê? Porque absorve. Ela pode não entender plenamente o significado do que aquilo é, certo? Tá? Então ela tem mais aquela rede de reconhecimento, tá? Que está associado mais ao córtex associativo, do que uma interpretação de o significado daquilo, que envolve mais uma análise crítica que está associada ao córtex frontal, certo? E se o estímulo é apresentado adequadamente para ela, então o cingulado está participando, então ela está motivada, né? Olha que lindo, vai vendo as coisas. Bom, então o excesso de elementos sinápticos e de circuitarias e disparos contínuos gera uma dificuldade na interpretação do significado das coisas. Tá? É o que acontece lá nas fases iniciais, lá, principalmente lá pelos
aos 4 anos, né, que a criança fica no porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Você vai dando informações para ela e ela não vai entendendo plenamente o significado daquilo. E aí ela vai com o porquê, sempre com uma próxima pergunta, né, 5, 6 anos, porque ela é excesso de informação chegando e muito conflito sináptico. Então, se você der instruções muito longas, muito complexas, ela não vai conseguir interpretar o sinal. Algumas informações precisam ser diretas e curtas, certo? Então, frases mais longas, elas podem resultar em interpretações inadequadas. Quando você chega lá mais próximo dos 6 anos, aqueles estímulos que são apresentados de maneira mais recorrente, né, vão fazendo com que aquela circuitaria sináptica ela se consolide e aquele excesso de informação vá gerando uma regressão sináptica. As interações dendríticas axonais elas vão sendo perdidas daqueles estímulos que não são repetidos, não são recorrentes. E a criança ela vai perdendo aqueles excessos de conflitos e vai ficando numa informação mais consolidada. E isso resulta no mecanismo mais eficiente e eficaz de desenvolvimento. Aqui eu não estou falando só em aprendizagem típica, tá? Não estou falando só em aprendizagem de conceitos escolares, tá? Estou falando em habilidade motora, tá? No ato de andar, correr, saltar, tá? Na escrita, na caligrafia. Lembra, criança lá no início, a caligrafia, lá ela usa aqueles livrinhos e tudo mais, é tudo para cima, para baixo, fazer reta, depois fazer curva. Você não entra de cara com um pontilhamento lá de letras. Você vai num negócio mais devagar. Então isso é um desenvolvimento motor fino, tá? Então, amarrar o cadarço do sapato, todas essas são habilidades que vão sendo desenvolvidas de acordo com a repetição do estímulo. Se o estímulo for apresentado de forma prazerosa, as coisas elas vão ficando mais eficazes. Tá? Então, esses mecanismos de desenvolvimento e de regressão que vão fazer com que a circuitaria ela fique mais eficaz e perca-se outros, ela é resultante do mecanismo de neuroplasticidade. E é nesse aspecto aqui que entra a análise molecular da coisa. Tá? Porque quando você tem um axônio projetando, um dendrito projetando, em que ele adere mais a uma superfície, ramifica mais para o outro, tem efeito de repulsão, né? e aproximação, ramifica mais aqui, faz com que a sinapse se torne mais gritante aqui, enquanto que naquela outra ali eu não tenho mais. Isso é resultado de um mecanismo que envolve proteínas, agentes reguladores, que vão atrair, que vão gerar repulsão e por aí vai indo. Então é nesse nível que os genes influenciam a aprendizagem do sujeito e isso vai resultar num comportamento, certo? Não é o gene do comportamento. Bom, com relação às memórias, tá? Aqui a gente tem uma leitura simples. As memórias elas podem ser divididas grosseiramente em 2 tipos: a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Obviamente vocês já devem ter visto uma visão mais completa, que é a memória ultra rápida, a memória rápida, a memória de médio prazo e a memória de longo prazo, certo? São situações diferentes. Bom, em geral, quando você trabalha com memória de curto prazo, é aquela que está associado mais ao córtex pró-frontal, né, na região do lobo frontal mais anterior, e é a memória de trabalho para você executar uma determinada tarefa, certo? Coisa rápida, certo? Ela te permite reter informações rapidamente, por alguns segundos, com o objetivo de uso imediato, certo? Então, você chegou na sua casa, então tem a fechadura na tua frente, você vê a fechadura requer a chave. Você pega, bota a chave, abre a porta, pronto, certo? Então é um raciocínio rápido, uma execução de uma tarefa, coisa simples. Mas aí tem memória? Claro que tem.
Tá? Você não vai atravessar a porta. Você tem que lembrar que você precisa executar a tarefa de passar a chave na fechadura para a porta se abrir. Ponto. Certo? Então, você está andando no carro, ou no ônibus, ou no veículo, no que for, e passa um outdoor lá que tem um telefone de um contato de uma empresa que vai estar fazendo alguma coisa que você quer. Só você rapidamente dá uma observada lá no número, tá? E anota o número no celular logo em seguida. Certo? Então é uma execução de trabalho, tem um efeito de curto prazo. Aquele número não vai ficar salvo na sua cabeça, vamos chamar assim. Certo? Se você precisa anotar ele, porque muito provavelmente você vai acabar esquecendo. As memórias de longo prazo não são aquelas memórias que estão associadas a mecanismos que precisam ser duradouros. Tá? E aí não é só a tabuada, não é só a caligrafia, é tudo. Certo? Você precisa saber andar. Certo? Você precisa saber deitar, levantar, inclinar. Tudo isso são memórias, tá? Que envolvem a execução de procedimentos. Então a gente tem nas memórias de longo prazo a memória explícita, tá? E a memória implícita. A memória implícita é aquela que está relacionada às habilidades, tá? Que está relacionado aos hábitos, tá? Aos reconhecimentos, aos procedimentos. Tá? Então, em geral, você vai ter a participação do cerebelo, da amígdala neural, do córtex frontal. Certo? Então, está associado a atividades de repetição. Tá? Então, por exemplo, quando você dirige um carro, você está usando memória implícita. Certo? Então, habilidades motoras, habilidades sensoriais, reconhecimentos de situações, condicionamentos, que a gente vai discutir em outra aula. Tá? Então, você acorda, abre os olhos, senta, levanta da cama, coloca o chinelo, anda até o banheiro, escova os dentes, tá? E vai tomar um banho. Então, ali é só atividade de habilidades motoras ou reconhecimento do ambiente ao redor, sensorial. Tudo isso é atividade implícita, certo? Quando você vai para a memória explícita, a memória explícita é aquela que é episódica ou teórica. Tá? Então ela envolve o hipocampo e também o córtex temporal. Certo? Então é onde você armazena as informações de coisas que fazem parte da sua história. Momentos da sua vida, episódios da sua vida. Tá? Aquele dia lá que eu passei o ano novo em tal lugar. Naquele dia lá em que aconteceu aquele evento triste. Então, episódios, elementos particulares que fazem parte da sua história. Além de conteúdos de memória semântica, que é onde você tem o conhecimento formal da coisa, que é o fato de você saber ler, escrever, ouvir, interpretar. Todas essas informações são memória explícita, declarativa. Tá? Então, em geral, tá? As informações elas são capturadas do mundo externo, tá? Através de estímulos de diferentes naturezas sensoriais. Tá? Isso pode gerar uma memória ultra rápida, certo? Esse uso dessa informação ela pode gerar uma memória de trabalho, uma memória operacional, em que você precisa executar uma determinada tarefa, tá? Que vai levar ao pensamento. Tá? Ou pode provocar na consolidação de uma memória, tá? Uma memória de longa duração. E essa memória de longa duração ela pode ser implícita ou explícita, como a gente viu. Na memória implícita, ela vai gerar habilidades, comportamentos, hábitos. Tá? Então, está associado a comportamentos. Enquanto que a memória explícita, ela é a autobiografia do sujeito. Tá? Então, as coisas formais que ele aprendeu do mundo, por exemplo, tá? Não precisa ser só educação formal, e os episódios de vida dele.
Lembra que várias pessoas podem participar de um determinado evento, mas para cada uma aquilo pode ter um valor diferente, certo? Que pode ser recuperado por pensamento. Tá? Se eu estou falando aqui tal coisas para vocês aqui, vocês podem estar pensando em como que isso se associa com aquilo. Então é assim, não entendi. Então, o fato de não entender faz parte do mecanismo de raciocínio lógico, puxando as informações da memória semântica, por exemplo. Certo? Então, perceba, os comportamentos desenvolvidos, executados, eles estão mais associados à memória implícita, tá? Enquanto que o pensamento, o raciocínio, ele está mais associado à memória explícita. Tá? Então, nesse contexto geral, quando você fala em pensamento, o pensar ele é um ato mental, certo? Então ele está no mundo, vamos chamar, das ideias. Tá? Ele é uma sequência, tá, de estimulações padrão no córtex. Tá? Começa no cérebro, perdão, começa no córtex, vai para o sistema límbico, do límbico para o tálamo, do tálamo para a formação reticular. Certo? É muito comum, se você for aprofundar esse tipo de leitura, eles chamarem de sistema córtico-talâmico. Certo? Então, isso aqui era o ato de pensar. Se eu perguntar para você agora aqui, ó, qual é a primeira música que vem na sua cabeça agora? Bom, provavelmente você pensou e veio uma música na sua cabeça agora. Certo isso? Então, esse ato de pensar, ele segue esse monte de coisas aqui. E muito provavelmente, devido à qualidade das músicas que a gente é obrigado a ouvir, por causa do que só toca na rádio, na TV ou no vizinho, tem um efeito límbico aí. Ou algo engraçado ou algo irritante. Certo? Então você tem uma série de elementos que se seguem a lógica do pensar. Tá? E quando você fala em consciência, tá? A consciência está diretamente relacionado ao ato de alerta, tá? Ao estado de atenção. Tá? Quando você fala em consciência, o sujeito está consciente. O que é consciência? Consciência é estar alerta, certo? Não é alerta no nível de tensão, é ter atenção, tá? É um estado contínuo de conhecimento, memória disponível, reconhecimento do ambiente e ter liberdade de pensamentos. Tá? Então, quando o sujeito está consciente, significa o quê? Que ele está lúcido, então significa que ele consegue interpretar o ambiente ao redor dele, porque as informações sensoriais vêm, mesmo que ele não tenha uma habilidade sensorial, mas que ele tenha outras, ele consegue, de certa forma, ler o ambiente sensorial, sentir frio, sentir calor, gosto, enxergar, ouvir, por aí vai indo. Tá? Com base nessa leitura do ambiente, ele é capaz de puxar, vamos chamar assim, a memória, e com base nisso tudo, desenvolver pensamentos. Isso é que é estado de consciência. Certo? Por isso que quando a gente está dormindo, a gente não está consciente. Certo? Por quê? Porque você não está em alerta. Certo? Dependendo do estágio do teu sono, você pode ativar a memória e tudo mais. O teu reconhecimento do ambiente ele está, de certa forma, reduzido. Então, o estado de consciência, uma das características principais dele é o alerta. Tá bom? Então, esses são elementos iniciais, introdutórios, para a gente entender como que os mecanismos de aprendizagem e memória permitem com que o sujeito desenvolva certas habilidades. Tá bom? Tiver dúvida, deixa nos comentários. Precisarem
de reforço da discussão e tudo mais, só mandar aí, tá bom? Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Um abraço.